Fazer uma reflexão aqui nós. Para você, um empresário está preparado para lidar com problemas? Faz uma avaliação de todas aquelas pessoas que você conhece. Pensa em cada empresário que você conhece, pensa na tua forma de lidar com isso, como empresário. E, sinceramente, te responda. Você se sente preparado para lidar com problemas? Será que as pessoas que te cercam, será que os empresários que você conhece realmente estão preparados para lidar com problemas? Eu gosto sempre de trabalhar com dados, e este é um dado que já utilizo com muita frequência, porque quando falamos de gestão, não tem como recorrer a esses dados, que é o número de empresas que não chegam aos 5 anos. A gente sabe que 75% das empresas, segundo o Sebrae, fecham as portas, falem antes dos 5 anos. E um dos fatos que ficou muito claro para todos nós é que elas não souberam lidar com problemas. Naturalmente, elas passaram por algumas dificuldades e não souberam lidar com essas dificuldades. Enquanto consultor, a gente tem lidado com algumas empresas em momentos de crise. Nós trabalhamos também com consultoria de gestão de crise e uma das coisas que mais nos surpreende, não que não estejamos acostumados a encontrar com isso, mas é sempre uma surpresa porque é o que deveria existir. É um plano de gestão de crise nas empresas. Infelizmente, os seus gestores nunca pensaram nisso. Embora academicamente a gente saiba que para se projetar alguma coisa, para se criar um projeto, a gente tem que pensar em 3 cenários, né? Muito otimista, muito pessimista e algo no meio termo, equilibrado dentro da realidade do mercado. Infelizmente, nem esse tipo de análise, nesse tipo de projeto é feito. E o que acontece? As pessoas normalmente são apaixonadas pelos seus sonhos, são apaixonadas pelos seus projetos, e o que acontece com quem trabalha com a paixão é que a paixão cega. A paixão normalmente ela entorpece o sentido e as pessoas não conseguem agir de uma forma mais racional. E aí tem outra ponta, você fala, Sérgio, mas não existe, Sérgio Alex, aquelas pessoas racionais? Existem sim, e não são poucas, mas qual a base de conhecimento que elas têm? Porque racionalidade sem conhecimento não leva também a canto algum. E aí, diante das adversidades, diante dos problemas, quase sempre bate a porta também o desespero. E através desse desespero, muita coisa há de feito. E em vez de ajudar a empresa, normalmente, empurra ela ladeira abaixo. Porque diante das crises, um dos sentimentos mais comuns é que o dinheiro vai solucionar tudo. E isso não é verdade. Quantas vezes nós temos visto os empresários dilapidar o patrimônio, vender tudo que tinha e não tinha, jogar na empresa e essa receita ir embora, né? Esse capital que está sendo lançado ali, ir embora como água dentro de um buraco sem fim. Isso é muito preocupante, porque essas pessoas muitas vezes se comprometem, às vezes com agiotas, com bancos, e vão descendo a ladeira abaixo, sem se dar conta, quando percebem, estão totalmente comprometidas. Isso sem falar no aspecto emocional, que cada dia mais se agrava. Nós somos tanto a geração do ter, né? Nós somos tão criados para a posse material, para a conquista, que esquecemos a necessidade do ser. E a necessidade de trabalharmos a nós mesmos. Quando nós implementamos um processo de gestão nas empresas, muito raramente, extremamente raro, encontrarmos pessoas que trabalham no aspecto de se autogerir. A grande maioria acredita que se elas tiverem resultados, o processo de autogestão delas será um sucesso, até porque elas estarão bem. Mas isso não é verdade. Isso não é verdade, até porque existem pessoas que mesmo na opulência, na abundância, não estão bem. Mas se elas estiverem bem, se elas estiverem centradas, se elas entenderem como funciona o processo da sua mente e passarem a se autogerir,
elas serão um problema menos na hora da gestão da crise. Porque a grande verdade é que quando nós vamos realizar um processo de gestão de crise, a grande maioria das vezes temos que começar trabalhando o emocional dos seus gestores. E quase sempre o da equipe que também já está abalada. Imagine um navio onde o seu comandante está desesperado, como vai se sentir a tripulação. É assim que acontece, né, com os colaboradores de uma empresa que se sentem totalmente inseguros quando não percebem que aquele que está à frente, que está no comando, é de fato alguém capacitado para gerir. Então, infelizmente, eu poderia dizer que as empresas quase sempre não têm à sua frente profissionais, diretores, donos capazes de gerir adversidades. Alguns são até muito safos, mas isso não é receita para que possa acontecer em um outro momento. Isso não é receita para ser implementada e aplicada em outras circunstâncias. E o que acontece é que, como eles não têm dados do seu cenário positivo, dos cenários negativos, da adversidade que enfrentarem em outros momentos, acabam levando a vida na barriga, como a gente costuma dizer. Mas em negócio as coisas não podem ser assim. É preciso sim, quando se projeta uma empresa, também se projetar um plano de gestão de crise. É preciso sim pensar em momentos de adversidades e fazer reservas para esse momento. É preciso também pensar que diante de uma adversidade não se sabe há muito tempo a previsão da sua durabilidade, da sua extensão, quanto tempo ela realmente vai perdurar. E aí é nesse momento que, se nós temos reservas, e eu não falo só reservas financeiras, nós temos dados coletados, nós temos informações, nós temos uma série de outros aspectos que possam e que certamente vão contribuir para aquele momento de transição turbulenta, ficará muito mais fácil atravessar essa tempestade. Mas se nós temos aí pessoas que jamais se preocuparam em entender como gerir o seu estado emocional, que mesmo na fase de prosperidade, de crescimento, de abundância, né, de sucesso, vamos dizer assim, ainda assim se sentiam totalmente desgovernadas emocionalmente, insatisfeitas, ansiosas. E como essas pessoas vão lidar com outras fases? Eu conheço empresários que não têm cenário positivo para que eles não digam que as coisas não estejam ruins. Eu conheço empresários que, mesmo crescendo, estão sempre reclamando, se queixando. Você conhece alguém assim? Espero que você não seja uma dessas pessoas. Porque, infelizmente, isso não é bom para você, isso não é bom para a sua equipe, isso não é bom para o projeto, para o seu negócio. Lamentavelmente, tem pessoas que acreditam que até para que tenham sucesso e para que outros não botem o olho, elas precisam estar sempre dizendo que não estão bem. E o curioso é que essas mesmas pessoas eu encontro às vezes períodos depois e elas me dizem que não estão bem, e eu pergunto, mas será que não houve um tempo melhor? Elas dizem assim, o ano passado era muito melhor, eu até ganhei muito dinheiro. E eu então começo a questionar, mas o ano passado você me disse que não era bom? Por que então você não percebeu que você estava tendo sucesso? Ah, porque eu esperava mais, eu necessitava de mais. Essa insatisfação é um dos grandes problemas também nos momentos em que as coisas estão estáveis ou que estão ascendendo, que estão prosperando. E principalmente nos momentos de adversidade. Porque é uma hora de parar, é uma hora de literalmente tomar o leme na mão, segurar um navio e caminhar em direção, né, da solução. Não adianta fugir de problemas. Eu não sei se você sabe, mas quando um capitão está em uma embarcação e um furacão se aproxima dele, você sabe qual é a recomendação que ele deve seguir? Poucas pessoas sabem disso, mas ele deve mudar o rumo da embarcação em direção ao centro do furacão. E à medida que ele faz isso com toda a força, ele vai conseguir superar a adversidade. Mas, se ele procurar fugir e for apanhado pela retaguarda, né, pelo
pela proa, naturalmente ele vai sucumbir, ou tem uma possibilidade muito grande de sucumbir. Então eu quero que você reflita sobre qual é a sua postura diante das adversidades, qual é a sua postura diante das dificuldades que a sua empresa enfrenta, encara. Se você não estiver passando por nenhum, eu fico muito feliz por você, mas convido a pensar em um projeto de gestão de crise. E se você já está atravessando eu vou te dizer, tem solução para tudo. É apenas você se centrar, se acalmar e creia, você vai passar por essa tempestade. E dias virão em que você sequer lembrará o quanto foi fácil atravessá-la. É só você olhar o seu passado, e eu lhe pergunto agora, não houve momentos que pareciam o fim do caminho? Pois é, mesmo nesses momentos, você encontrou uma solução que te trouxe até aqui. E veja que foi menos dolorido do que você imaginava. Deixe de sofrer por antecedência. Deixe de sofrer dando ao problema uma proporção maior do que ele tem. Busque ajuda, busque informações e conhecimentos necessários para atravessar o momento de crise. E tenha certeza, existem pessoas especializadas nisso, capazes de lhe auxiliar. E busque, acima de tudo, agregar esse conhecimento, construir esse conhecimento. Porque quando aquelas pessoas sentirem que um pouco as coisas estão mudando, para que nós mostremos que o mar está ficando com ondas um pouco maiores e que aquilo pode parecer preocupante, você já sabe navegar em águas assim e terá sucesso, sempre sucesso, porque mesmo nas adversidades nós extraímos um conhecimento que não tem preço, um conhecimento que certamente vai transformar a sua vida. E a proposta é essa: busque conhecer um pouco mais sobre gestão de crise, e eu não tenho dúvida, a crise não vai mais te assustar.